Então, abra sua palavra comigo, abra a palavra do Senhor Jesus em Lucas, abra sua Bíblia, perdão, em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Lucas 15, 11. O título da mensagem de hoje é O Pai Amoroso. Pastor, como que o senhor dá o título do Pai Amoroso, mas traz uma palavra que fala de um filho? Você vai entender aí ao longo do caminho o porquê. E você vai entender o porquê que o título dessa parábola poderia facilmente se chamar o Pai Amoroso. Amém? Você que acompanhou a gente aqui há 2 domingos atrás, se você não viu, tá lá no nosso canal do YouTube, Sei Itaboraí, também no Spotify. Talvez você tá aí indo para o trabalho, tá lavando a louça, dá para você ouvir, já tem mensagem, as nossas mensagens estão lá, gente, no Spotify, no YouTube, tá tudo lá. As mensagens cortadas, sem ser o culto inteiro, tem só a mensagem lá cortada, você pode ir lá conferir, botar aquele fonezinho, né? Às vezes está fazendo alguma coisa em casa e também está sendo edificado pela palavra de Jesus, amém? Então, você que veio aí há uns 2 domingos atrás, nós falamos sobre a dracma perdida. Quem estava aqui na dracma perdida? Quase todo mundo estava aqui quando a gente falou sobre a dracma perdida. Então, você que estava aqui, você já me viu falando que essas 3 parábolas aqui em Lucas 15, elas são uma resposta de Jesus aos fariseus, aos escribas, aos religiosos da época, quando eles estavam ali questionando Jesus de se assentar com os pecadores. Aí, a resposta que Jesus dá a esses religiosos é exatamente essas 3. Então, elas não estão soltas. A ovelha perdida, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo, está tudo junto, é um compilado, é uma resposta só de Jesus a esses religiosos do tempo, amém? Você que não viu ou não veio, estou falando aqui novamente para você. E nessas 3 parábolas aqui em Lucas 15, vai trazer essa ovelha que se perdeu, a ovelha perdida por um descuido, a moeda por um acidente e o filho por rebeldia. Mas mostra o pai de amor indo atrás, ainda como acontece nos nossos dias, nos dias de hoje, amém ou não amém? E nessa parábola em específico que a gente vai parar, e agora a gente vai fechar aqui, né? Porque é só ela que faltava, nessas 3 nós falarmos. Então, nessa específica do filho pródigo aqui, nós vamos ver especificamente três personagens. Quais são os 3 personagens? O filho mais novo, o filho mais velho e o pai amoroso, que é título da nossa mensagem. Só para você que ainda não conhece, eu vou falar bem rapidamente sobre essa passagem, sobre essa parábola, essa história que Jesus está contando. Olha aqui para mim, deixar bem claro, mais uma vez, todas as parábolas, as histórias que Jesus falava, ele falava para poder revelar o reino dele, amém? O reino vindouro. Ele estava falando ali assuntos profundos e espirituais, usando o cotidiano das pessoas, amém? Então essa história aqui, fique bem claro isso na sua cabeça. Talvez você vai ver e vai pensar que ele está narrando algo que estava acontecendo ali naquele momento. Não. Jesus cria uma história para falar a verdade sobre o reino. Então é importante você ter isso em mente quando a gente estiver falando aqui dessa parábola. Amém? Por quê? Porque se um dos personagens é o filho mais novo, isso representa alguma coisa. Você sabe o que é? Você sabe o que representa esse filho mais novo? O que representa esse filho mais velho e esse pai? Bom, só para a gente passar, para chegar até o pai, esse filho mais novo aqui que está sendo falado, está representando exatamente aqueles que os religiosos estavam criticando, os pecadores, os publicanos. Então,
Olha aqui para mim, querido, em nome de Jesus. Todos os que também já encerraram aí, os músicos também, procura aí seu assento, amém? Glória a Deus. Então aqui em específico, eles estão representando, o filho mais novo representa esses pecadores, esses publicanos os religiosos estavam criticando ali Jesus. Você está se assentando com eles, se mistura com eles. Esse daqui, mais novo, vivia na casa do pai, não faltava nada. Isso aqui só para a gente dar um resumo aqui, para a gente não ler tudo, irmão. Você vai ficar inteirado da história. Não faltava nada. Ele estava na casa do pai, lugar de bênção, mas ele se sentiu infeliz. Ele se sentiu atraído por aquilo que estava fora da casa do pai. Aí, o que ele faz? Ele se deixa levar, atraído por aquilo que estava fora da casa do pai. Ele pede as contas, vamos dizer assim, né? Pede a herança dele. Olha, me dá minha parte aqui, pai. E você imagina, irmão, hoje é dia dos pais. Você imagina, quando que o filho ganha a herança? Quando o pai morre. Você imagina o filho preferir aquilo que está fora da casa do que te honrar como um pai que ainda está em vida. Como que isso é para um pai? Porque no momento que eu estou pedindo a minha herança, eu estou falando, esse pai, eu preferia ele morto, porque eu prefiro o dinheiro dele, para fazer o que eu tenho vontade. Apesar de ser algo de uma cultura romana da época, enfim. Ele faz isso, ele pede isso, ele então escolhe as orgias, escolhe as festas, escolhe os amigos, escolhe a bebedeira. Ele quer viver aquilo que não tinha na casa do pai, exatamente o que não tinha ali. Só que num determinado momento a herança acabou, o dinheiro acabou. E como tem um ditado no mundo aí, lá no mundão acabou o dinheiro, acabou o amor. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele se viu então um chiqueiro comendo, dividindo a comida com os porcos. E olha só, não era ele que dividia com os porcos, os porcos que estavam dividindo com ele, porque a ração era dos porcos. Alguém que tinha tudo, alguém que tinha a bênção te acompanhando. Agora depende, e você vai ver ao longo da passagem, ele vai mendigar um trabalho que coloque ele nessa condição de me dar um pouquinho dessa ração dos porcos. O estado que nós chegamos na nossa rebeldia, o estado que revela aqui não só o físico, mas o estado espiritual, e que vai coincidir também no físico. Aonde que ele chegou? No nosso popular aqui, ele chegou no fundo do poço. Mas às vezes é bom, porque tem gente que só no fundo do poço que vai olhar para cima, para onde na verdade nunca deveria ter tirado os seus olhos. Lembra daquele salmo que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Mas também nós temos, irmãos, pela graça, um pai que não vê como nós vemos. Um pai que, ele está falando aqui nessa história, que mesmo quando eu dei as costas para ele, mesmo quando eu falei, eu prefiro o dinheiro, eu prefiro a tua bênção, eu prefiro a bênção do que o abençoador, eu prefiro o dinheiro do que o teu amor, do que a convivência contigo. Por quê? Porque eu prefiro viver a minha carnalidade, eu prefiro viver o meu eu, ainda que isso me leve para qualquer lugar, e lugar de morte, é isso que eu prefiro. Quando chegou lá, o que aconteceu? Eu te digo, o que aconteceu foi que ele lembrou das palavras de quem? Da galera da balada? Ele lembrou das palavras do pai. Ele lembrou da casa do pai, o lugar de maior zelo, de maior cuidado que nós podemos estar. Foi desse lugar que ele lembrou. E ele volta correndo. E quando ele chega lá, esse pai, o pai amoroso, ele não dá uma bronca, porque é natural, irmão, nessa situação, o filho chegar lá e o pai, ora vejam quem voltou, né? Eu te avisei,
É ou não é? A Bíblia diz que esse pai, ele sai correndo, ele beija, ele abraça, ele celebra, ele manda fazer uma festa. Porque essa é a intensidade do pai de amor, na expectativa pelo filho que se perdeu. O pai de amor. Ah, tá, pastor, esse é o filho mais novo, está representando os pecadores, os que se perderam, e tem o filho mais velho. Quem são ou quem é aqui esse filho mais velho? O filho mais velho é exatamente aqueles que estavam no início lá de tudo, questionando Jesus, os religiosos. Quem é esse filho mais velho aqui? Exatamente esses escribas, os fariseus, que estão dentro da casa do pai. Eles não pediram herança, eles não saíram da casa, eles continuam até trabalhando na casa do pai, estão lá. Porém, estão tão perdidos quanto o que foi embora, mesmo dentro da casa do pai. Estão lá questionando por que esse Jesus está assentado com esses aí. O que ele viu nesses aí? É uma característica do filho mais velho, é se sentir maior do que o outro pelo que ele faz, pelo tempo que ele tem de crente, pelo culto que ele não falta. É uma característica do filho mais velho, dos religiosos, desses escribas, desses fariseus aqui, estão perdidos dentro da igreja, dentro dessa casa. Eles não estão se prostituindo, eles não estão indo para boate, eles não fazem o que visivelmente é crucificado aos olhos, mas ainda assim se perderam. Eles vivem na casa do Pai, mas em desobediência ao principal mandamento: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses aqui, eles foram incapazes. Esse filho, na parábola, ele foi incapaz de se alegrar com aquele outro que voltou, com aqueles que estão sendo apresentados aqui na frente, com aqueles que a história já estava falando: a família vai acabar, a vida espiritual está falida. E aí, numa ação do Pai amoroso, aquele filho, aquele pecador, o mais novo, ele tem uma oportunidade de restauração. Mas quando ele chega lá, o filho mais velho, ele se sente injustiçado. Poxa, eu tenho tempo aqui na casa e o Senhor não dá um churrasco para mim. E ele fala: filho, como que você não desfrutou? Tudo aqui era teu. Mas o coração ferido, o coração amargurado, trancado para esse amor, não permite que esse filho mais velho celebre, viva o que tem dentro da casa do Pai. Essa é a grande verdade. Ele perdeu a comunhão com o Pai, ele perde a comunhão com o irmão. Ele não consegue mais agora, naquele churrasco que está acontecendo, que o pai falou ali: não coloque roupas novas nele, ele está todo cheio de farrapos, todo mal vestido, dê um banho nele, coloque anel, sandálias, vista ele. Ele voltou ao convívio familiar. E aquele irmão mais velho está falando: poxa, eu nunca tive um churrasco, olha, eu não vou participar dessa festa. Ou seja, os perdidos dentro da igreja, eles não conseguem mais se alegrar com a obra que está sendo construída. Ele não consegue mais se alegrar com o restaurante que está alimentando pessoas. Ele não consegue mais celebrar aquilo que está acontecendo, sendo desenvolvido em Cristo Jesus. Ele não consegue mais participar da festa dentro da família, dentro da casa. Ele adoeceu, ele se feriu. Então Jesus está falando que desses três personagens, tem esse filho mais novo, tem esse filho mais velho, e o principal. Agora eu entendi Jesus no deserto. Não tinha água, né? Quando Obrigado, meu irmão. Obrigado. O terceiro é o personagem de hoje. É o pai amoroso.
E aí, se esses dois representam o que eu falei para vocês, o pai amoroso, ele representa Deus, o próprio Deus. O pai aqui dessa parábola é o próprio Deus. Aquele que ele sempre está em busca do perdido. Nas 3 parábolas você vai ver que sempre havia uma busca pelo perdido. Não se importando com a causa, mas sempre uma busca por esse que se perdeu. Ele tá sempre esperando com os braços abertos. Ele está sempre esperando com expectativa na volta desse filho. Uma outra característica, esse pai amoroso, ele não desiste dos que caíram. Não vai haver uma desistência, uma parábola que vai falar, olha, então... Não, ele não desiste, ele continua até aquele grande dia, amém? Até aquele grande dia, como vimos aqui na semana passada, na parábola da bodas. Como nós vimos aqui, até esse grande dia, ele vai estar ali, ele não desiste, ele insiste naquele que se perdeu. Ele vai estar oferecendo uma nova oportunidade, ele vai estar oferecendo uma nova chance, e ele celebra e festeja quando há arrependimento. Você pode ver aqui que nessa parábola, irmão, a parábola no final, ela não destaca a alegria do filho por ter voltado, ela destaca a alegria do pai pelo filho que voltou. Por isso que eu disse que facilmente poderia se chamar a parábola do pai. Amém ou não amém? Nesse dia dos pais, eu quero refletir com você aqui alguns pontos sobre ser pai. Nos dias de hoje, com o que o mundo oferece hoje, alguns pontos que a gente sempre lê essa parábola aqui direcionado para o filho, porque Jesus colocou a parábola assim mesmo. Mas como que esse pai aqui me ensina para os dias de hoje? Como que as reações do pai diante das decisões do filho me ensina para os dias de hoje? Eu não sei se você reparou, mas se você não reparou, nós vamos aqui juntos falarmos sobre isso. Acompanha aí do 11 até o 13, versículo 11 ao versículo 13. Do versículo 11 ao versículo 13, eu quero focar contigo no primeiro ponto. Olha aqui para mim, pais, ser pai, e pais, as mães também. O primeiro ponto é que esse pai deixou o seu filho escolher. Já começa assim. Porque se eu pudesse, eu não deixaria. Se eu sei que Júlia vai tomar um caminho, que ela vai se arrebentar toda, e eu pudesse entrar na frente e falar, você não vai escolher, eu faria isso. Só que a gente já foi filho, a gente sabe. Quem dera que a experiência que nós temos hoje entrasse dentro da mente dos adolescentes e dos que estão chegando na fase adulta, sim ou não? Como que eles iriam aproveitar melhor a vida? Como que iriam ter melhores fundamentos para sua casa, para a família que vai vir? Amém ou não amém? Sim. Mas esse pai deixou o filho escolher. É incrível que esse pai deixou o filho tomar o caminho dele, ainda que ele soubesse que o caminho era de morte. O caminho era de fracasso. Não sei se por ele confiar no caráter que na hora que ele chegasse naquele momento lá, aquilo tudo viria no coração dele novamente e ele voltaria para aquele lugar de origem. Eu não sei se por falar tantos não sabe de uma coisa agora, então vai. Mas deixou, sabe por quê? Porque o pai que está sendo falado aqui é o próprio Deus. E Deus nos deu possibilidades de escolha, sim ou não. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas você pode escolher caminhos de morte, sim ou não? Quantas foram as vezes que algumas pessoas falaram, cara, esse caminho aí não vai dar certo, ou que a gente mesmo sabia
E nós, infelizmente, tomamos na possibilidade, não, ali eu dou um jeitinho e... Não dá. Porque a palavra é reta, ela é uma só. Fora da casa do Pai, o lugar é o lugar de necessidade. Seja ela financeira, física, mas principalmente necessidade de alívio da alma. Necessidade de vida para a alma. Amém? Então ele deixa escolher, acompanha aí, do 11 ao 13, ele fala assim, ó, e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a herança, porque tinha um irmão, né? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente, ou vivendo de forma irresponsável, como está aí em algumas traduções. Perceba, irmão, que em nenhum momento, aqui nesses primeiros versos, o pai tenta impedir esse filho. É claro que nós estamos falando de algumas fases, amém ou não amém? Essa é uma fase adulta, e nessa fase adulta, ele não tenta impedir o filho dele, sabendo que ele já está numa fase de que ele tem possibilidades de assumir responsabilidade. Ele era responsável? Não. Mas tinha possibilidade de assumir responsabilidade, mas não quis. Foi parar aonde faltou tudo. Então ele não tenta impedir. Sabe que esse filho já consegue distinguir sobre o certo e o errado, o mal e o bem, sobre a lei da semeadura, aquilo que ele plantar, certamente ele vai colher. O pai, então, ele toma uma atitude, ele aconselha, mas ele não evita o caminho do erro, ele não evita o caminho da queda nessa fase adulta. Então, num primeiro momento muito duro para qualquer pai, para qualquer mãe, é dar a oportunidade de escolha dentro de tudo aquilo que nós plantamos do poder da palavra e do ensinamento da palavra de uma vida inteira. Porque vai chegar um momento que, como nós oramos aqui, foi que dia? 2 semanas atrás, com todos os jovens aqui que estão indo para a faculdade, alguns que estão indo para outro lugar, esse momento vai chegar, sim ou não? Vai chegar, irmão. E se eu não confiar que aquilo que foi plantado, como a palavra diz, comigo, estando no caminho, que esse filho não vai desviar. Tem gente que me questiona isso e fala, poxa, pastor, eu plantei e meu filho desviou. Eu estava ali de alguma forma falando de Jesus, mas essa pessoa em específico, pouco foram os dias que ela estava no caminho. Mas ainda assim tem pessoas que estão no caminho e que isso acontece. Mas, irmão, tem uma palavra que tem nos guardado para que ele não venha se desviar. Ou seja, pode ser até que ele esteja nesse ambiente do chiqueiro num certo momento, mas tem um dia do convencimento do Espírito Santo. Tem um dia que, como diz aqui nessa mesma passagem, que fala assim, e naquele momento, aquele filho caiu em si. Então, em nome de Jesus, talvez você é pai e você está aqui nesse momento, e você queria muito que seu filho estivesse aqui. Você queria muito que o seu filho estivesse na casa do Pai, e não é só no templo e no culto de hoje. Você queria muito que ele estivesse na casa do Pai, na presença do Pai, nos caminhos do Pai. E ele não está aqui. Eu quero declarar, irmão, em nome de Jesus, o mesmo convencimento desse filho aqui, o mesmo convencimento do Espírito Santo, do cair em si, chegando até a vida do seu filho, nesse momento que nós estamos aqui orando e intercedendo pela vida dele, seja qual for o lugar que ele estiver agora nesse momento, que o poder do Espírito Santo, do convencimento que só ele pode fazer, esteja movendo céus e terras agora, lá naquele ambiente, lá naquele local, no coração e na mente desse filho que se perdeu, em nome do Senhor Jesus.
em nome de Jesus. Do cair em si. Do cair em si. Esse pai, então, deixou eu escolher. E, irmão, acompanha aí no versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. A rescindência, irmão, começa no coração. Leva o filho, até agora ele está lá no meio de um chiqueiro. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O pecado e a escolha por estar fora na casa do pai, esse ato de rebeldia, como falei lá no início, e qualquer tipo de pecado, ele vai nos levar muito mais longe daquilo que nós queríamos ir. Essa frase é até boa para algumas coisas, não é, pastor? Ela é boa para algumas coisas. Poxa, eu pensei em ser um jogador do time de Itaboraí e acabei na seleção brasileira. Poxa, levou muito mais longe do que eu pensava ir. Para isso é muito bom. Agora, o pecado nos leva muito mais longe da onde nós queríamos ir, no intuito e na percepção, na mesma percepção desse filho aqui e dessa história aqui. Você sabe de uma coisa? Esse filho, ele, no ato dele, ele só queria o dinheiro para viver aquilo que não tinha na casa do pai. Ele só queria isso. Ele só queria então ir um pouquinho mais para longe e viver da forma que a carne dele pedia. Era só isso. Então eu vou para aquela balada, eu vou para aquela festa, eu vou os meus desejos descontrolados, todos eles vão ser respondidos, e é isso. Ele queria isso, mas o pecado levou ele mais longe do que ele pensou, porque chega um certo momento que não tem como parar aonde a gente só pensou em ir. Quando a gente vê, a gente está no meio do chiqueiro, dividindo comida com os porcos. Isso pode representar, irmão, de várias maneiras. Eu posso estar num estado espiritual tão ruim, tão ruim, tão ruim, que não tem mais vida em mim. Não tem mais. Então eu começo a buscar tratamentos, porque aí começa a afetar toda a minha área, toda a minha família emocional. E aí aquilo só vai de mal a pior, de mal a pior. A gente não tem como parar lá onde a gente queria naquele pecado. É igual aquele brinquedo de parque grande, não tem? Eu tem uma vez que eu fui não sei se era kamikaze. Era um brinquedo daqueles que bota de cabeça para baixo, que gira aqui, não sei o quê. E eu não posso ir nesses negócios, irmão. Quando eu desço a escada já me dá uma vertigem. Descer a escada aqui, imagina um brinquedo de parque. Eu não tenho um estômago bom para isso. E eu tinha comido uns hot dog. Não ia dar certo, já estava escrito. Só que eu era novo. Eu tinha ali meus 17, 18 anos. E todos os meus primos, né? Verãozão, todo mundo estava indo. Só você vai ficar para trás, cara. Aquela coisa toda. Não, eu não vou ficar para trás nisso, né? Compra o meu aí e tal. E vamos lá. E aí, daqui a pouco aquele negócio vai, volta. Na primeira volta, irmão, o meu coração já veio aqui. Aí eu já falei, já não vai dar certo. E eu ainda estava imaginando que aquilo ia ficar de cabeça para baixo. E quando chegou no quase de cabeça para baixo, já vomitei. E já todo mundo começou a me xingar. Aí eu lembro que eu passei assim no cara que era o maquinista ali, sei lá como chama. E eu falei, para pra mim, eu vou morrer. O pecado leva a gente mais longe de onde a gente gostaria de ir. Aí chega um momento que a gente vai pedir um maquinista, para pra mim. Ele falou, não, agora não dá pra parar. Agora você vai ter que ir até o final. Agora, lembra daquela palavra do plantar e colher? Então, não quer dizer que você não possa ser salvo. Não quer dizer que você não possa começar a reconstruir a sua vida agora. Mas tem consequências das escolhas erradas. Isso é fato. Não adianta pedir um maquinista, eu estou vomitando, eu vou morrer, para. Dali já poderia acontecer algo que ele fala, não, eu quero parar aqui. Eu não quero terminar com os porcos. Mas não, ele terminou lá. Então tem dois ensinamentos. Primeiro, o pai que
ele não impediu, mas ele sempre acompanhou. Amém? E o outro é para o filho, como já é o normal dessa passagem. No segundo ponto, acompanha comigo, do 17 ao 19. Eu vou só para você não saber aí o que aconteceu. Ele desperdiçou tudo de forma irresponsável. E havendo gastado tudo, eu vou ler até o 17 lá. E havendo gastado tudo, houve grande fome naquela... Olha o que aconteceu ainda. Ele gastou tudo e a terra entrou em crise ainda. Teve grande fome lá naquele lugar. E se achegou os cidadãos daquela terra para os seus campos, para apacentar porcos. Se achegou aí, irmão, no original, ele mendigou, se humilhou. Ele pediu, pelo amor de Deus, deixa eu comer com os porcos, deixa eu cuidar deles. E para o judeu, irmão, se tem uma coisa que era horrível, era tocar num porco. E ele agora estava lá com as lavagens dos porcos. O pior que ele podia chegar. O pior estado que ele podia chegar. Ele está ali, versículo 16. Desejava encher o seu estômago com as bolachas que comia dos porcos. 17 vai entrar aqui no nosso segundo ponto, que eu tirei esse até do texto que a Júlia me mandou hoje. Fez lá, né, as homenagens para os pais. E eu vi um ponto muito importante que ela classificou lá. É muito importante a gente saber como que os nossos filhos estão nos classificando. Que às vezes a nossa imposição e a falsa autoridade não permite isso. É muito importante saber o que passa no coração realmente, como que eles têm nos classificado. Às vezes tem muita mãe e mimimi, mas às vezes tem algumas verdades também. Amém? E ela escreveu lá, dentro do que ela tinha falado, ser um porto seguro. E no versículo 17 a 19 traz essa realidade para nós pais. Acompanhem comigo, ele fala assim, e caindo em si, olha o momento que ele viu aonde que ele foi parar com a rebeldia dele. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus servos, como um dos seus empregados. Olha aqui para mim. O segundo ponto é ser esse porto seguro. Quando esse filho aqui, ele passa pelo pior momento da vida, quando ele está em desgraça, quando ele está naquele lugar que ele sabe que não tem possibilidade de sair. Como que eu vou sair daqui, desse lugar que eu me enfiei, eu me meti aqui? Quando ele está nessa situação, ele pensa no pai, como eu falei aqui antes. Ele pensa na casa. Ele pensa nas palavras do pai. Ele pensa na casa que ele deixou. E você vai dizer assim: claro, pastor, na hora da falta é pro colinho do papai que eles vão correr, é pro colinho da mamãe que eles vão correr. Sim ou não? Às vezes a gente pensa. Mas eu já fui líder de jovens, de muitos jovens, e eu já vi muitos jovens, por causa das marcas que tiveram lá atrás, até em momentos assim dizer: eu posso morrer aqui, mas eu não volto para lá. Eu não volto para o governo dele, para o controle dele, para a casa dele. Eu não volto para lá. Por quê? O que foi plantado que fez com que esse coração, nem num momento assim, decidisse não voltar para o lugar seguro? Ou seja, porque talvez aquele não era o porto seguro. Mas por que não? Um segundo ponto é que o que esse pai plantou nesse filho fez que no momento de morte dele, ele pensasse assim: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho um lugar seguro. A preocupação de que, com tudo que nós passamos durante a vida, e principalmente na fase desse filho mais novo aqui, irmão, daquilo que nós estamos plantando. Veja bem, não é do que nós estamos
coparticipando, mas do que nós estamos deixando plantado para momentos assim. O que fez esse filho pensar assim? Esse pai, ele passa uma confiança que mesmo sobre erros, mesmo sobre caminhos estranhos que ele seguiu, que ele poderia voltar para esse lugar. Se ele se arrependesse, se ele, naquele momento ali, decidisse então um caminho de vida agora, ele tem alguém nessa condução, ele tem alguém para aconselhar, ele tem alguém que vai estar lá, ele tem alguém que vai estar lá para celebrar, tem alguém para amar. É o pai mostrando para o filho que ele sempre vai estar ali, irmão, a todo momento. Porque olha aqui para mim, eu não sei vocês, mas muitos de vocês, porque eu já conheço a história de muitos, tomaram caminhos aí também, erraram na vida, irmão. Erraram, tomaram decisões que não era para ter tomado, se anteciparam em algumas coisas. Sim ou não? Qual é o nome disso? Imaturidade. Então, eu fiquei feliz quando eu vi que Júlia não é, vocês viram, né? Júlia fala pra caramba, né? Não é muito de falar, ela é mais calada, tal. Mas me puxou em algumas coisas que trabalham contra mim. É brincadeira da gente. Trabalham contra mim porque a mãe, né, fala como é que ela tem isso tão específico assim, esse argumento, ela é sincera com isso e tal. Então, se não tivesse no coraçãozinho dela ali, pode ser que ela não ia falar nada, irmão. Não ia fazer nada para me agradar. É porque está ali, eu sei que está ali, são poucas palavras, são sinceras. E eu fiquei feliz do Porto Seguro ser plantado, porque eu não sei quando vier a faculdade, quando vier o ano que vem, eu não sei. Eu espero que o que foi plantado permaneça, porque a gente sabe que tem vida nisso em Cristo Jesus, amém? Mas se, como eu, não ouvi alguns conselhos da minha mãe e tomar caminhos que vai fazer com que traga morte espiritual e morte, é sempre poderoso isso, irmão, a gente saber que eu tenho um porto seguro no meu pai, eu tenho um porto seguro na minha casa, na minha mãe, amém? Um porto seguro. E mais importante isso aqui, irmão, olha o que esse pai ensina aqui. Ele sempre está ali, olha aqui para mim, ele sempre está ali, olha o que é mais duro para o pai, independente das decisões erradas. Vou repetir, ele está mostrando que ele estaria lá, mas independente das escolhas erradas. Isso é mais duro, irmão, porque quando o pai sabe que aquilo vai dar ruim, ele sabe que aquilo ali é um caminho de morte, a vontade que dá, irmão, a vontade que dá é você não falar mais. Não é possível que você não está vendo que você, cara, onde que você vai bater com a cara? Não é possível. E aí acontece, a vontade do pai é assim ou não, irmão? Mas esse pai aqui, ele está me ensinando, olha, seja o porto seguro, plante isso, independente das decisões. Isso é muito, para mim é muito pesado, não sei para você, irmão. Isso significa que o pai, então, pastor, ele vai estar ali apoiando esse erro? Não. Ele vai estar participando do erro? Não. Ele vai estar continuando a falar sobre esses princípios, sobre essa verdade. Ele não apoia o erro, mas ele sempre planta no coração, em amor, que olha, quando isso aí der errado,
você pode ter certeza, papai vai estar aqui. Nunca vai te abandonar. Essa porta aqui, filho, essa porta aqui, filha, ela sempre vai estar aberta para você. Para nós partimos aqui para o fim, no versículo 20, acompanhem comigo, traz um outro ponto que é a manifestação da graça. E levando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se no pescoço, e o beijou, o abraçou. A manifestação da graça. Correu para abraçá-lo aqui na tradição judaica, irmão, era um ato meio que de desonra para um senhor. Sair correndo e aqui ele não quis nem saber, ele sai correndo, ele não se importa com as pessoas, o que as pessoas estão falando. Ei, o seu filho, tá bom, ele parece até que ele voltou, parece até que ele está ali, mas você não está vendo como é que ele está? Você não está vendo no que ele se enfiou? Você não está vendo tudo o que aconteceu na vida dele? Olha para ele, olha a condição dele nesse momento. Esse pai não quer nem saber do que os outros vão falar, irmão. Ele não quer saber do que quem está falando. O que ele quer é abraçar, o que ele quer é beijar, o que ele anseia mesmo é estar perto desse filho. Mais um grande ensinamento, porque às vezes a nossa decepção pode ser tão grande, irmão, tão grande com o que o nosso filho, a nossa filha fez conosco, que a nossa vontade é nunca mais beijar, é nunca mais abraçar, e muito menos esperá-lo. Eu estou pregando para você e para mim, irmão, porque no mundo da libertinagem de hoje, todos nós estamos sujeitos a isso. Ficou muito fácil a devassidão, ficou muito fácil a carnalidade. Tocou todas as casas, não adianta você falar que não, lá em casa, mentira. A internet fez isso chegar em todo bueiro, irmão. Em todo rastro que você vê aí digital, tem isso. De alguma forma induz a essa geração que é tão inteligente, a essa geração que é tão dinâmica, ela é tão rápida, ela é tão sensível para algumas coisas, mas tão fraca para outras. Tão fraca para outras. A geração que mais toma aí os ansiolíticos, a geração que mais tão fraca para outras coisas, tão mais inteligente do que as passadas, tão mais veloz e dinâmica, acompanhando a sua era digital, porém, tão mais também influenciada por tudo que de ruim isso trouxe. Ele abraçou, ele beijou, olha aqui, ele não fez questionamentos. Agora você quer voltar? O que aconteceu? Olha, foi isso por causa disso. Ele não fez questionamentos. Esse pai apenas amou. Sabe por quê? Porque não existe ex-filho. Existe ex-esposa, ex-marido, mas não existe ex-filho, irmão. Verso 22 e 24, para a gente terminar, vai deixar uma outra marca para mim, para você. Você pai, você sacerdote, irmão. Você que sabe o que é matar realmente hoje, nos dias de um leão por dia, para ser o provedor dessa casa. Você que acorda cedo e o cansaço não te toma, sabe por quê? Porque você olha para o lado e você vê naquele berço, você vê naquele outro quarto, você vê a esposa do seu lado, você vê os filhos e o cansaço nem pensa em te tomar. Você sai como um leão mesmo, cara. Você sai, você passa por cima dos seus limites, sabe? Você enfrenta as horas de dormir que precisava ter e aí não tem. Você vai para cima.
Porque você entendeu, você assumiu o seu papel de provedor nesse lar. Você assumiu esse papel. E não é o provedor apenas daquilo que é material, irmão. Que você tenha entendido que a principal provisão que você precisa levar para o seu lar é a espiritual. Porque ela vai dar base para todas as outras. É ela que vai dar base para todas as outras. Você que assumiu esse papel, irmão, de tomar o governo da sua casa sobre seus filhos, sobre a sua esposa. A principal marca que ele vai falar para mim e para você é o amor como base desse relacionamento. Olha aí, 22 a 24, acompanha comigo. Quando o filho chega lá e fala assim, ó, o filho ensaiou isso aqui que está acontecendo. Ele está lá ainda no chiqueiro e ele fala assim, olha, caiu em si e falou, eu vou falar para o meu pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser recebido, me coloca como um dos seus servos. Aí aconteceu, ele vai e ele chega na frente. Quando ele chega na frente, no 21, ele vai falar assim, pai, pequei contra, depois de ser abraçado, pequei contra o céu e perante de ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Aí tinha outra parte que ele tinha pensado lá, que já tinha falado na história. A outra parte era qual? Me coloca como um dos seus servos aí, eu não sou digno nem disso. Só que antes dele falar isso, quando o pai só vê o arrependimento sincero do coração dele, a frase é cortada no meio. Ele entra e o pai diz assim, fala para os servos, traga depressa a melhor roupa, lhe vistam, põe ali um anel em sua mão, as sandálias nos seus pés, traga um bezerro cevado, matai, comamos, alegramos, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a se alegrar. Essa parte aqui é muito interessante, irmão, porque o pai, quando ele diz isso, ele está falando daquele anel, lembra daquele anel que tinha o brasão da família? Ele está falando de aliança. E ele está falando de restituição. Quando ele fala das sandálias, é porque os servos, eles não andavam com sandálias. Ele está fazendo uma diferenciação. Esse aqui não volta como servo, porque não tem ex-filho. O filho volta arrependido, ele é filho, ele sempre foi filho. A gente fala isso geralmente na perspectiva do filho, mas eu quero falar hoje para você na perspectiva do pai. Quando isso acontece na nossa casa, o amor como a maior marca desse relacionamento. O pai distingue ali os seus filhos das pessoas que estão em volta, e principalmente pelo amor. E olha aqui para mim, irmão, olha aqui o que faz a diferença aqui, ó. Mesmo com as suas escolhas erradas. Mesmo com o vacilo que ele deu. Ei, mesmo com um caminho que ele escolheu. Ele está dizendo isso. O pai, ele, quando corre para o filho, ele não se envergonha daquele filho. Porque ele se tornou aquele mendigo. As pessoas estavam lá e ele não está nem aí, ele não se envergonha. Ele só quer falar uma coisa, olha, se meu filho estava morto e ele reviveu. A minha intercessão alcançou o coração. O Espírito Santo convenceu. Então, eu não quero saber do que você está pensando. O meu dia é de celebrar. A minha relação com Ele é esse beijo, é esse abraço, é esse amor. O que ele está falando com isso daqui? Pode ver que tudo que ele traz tem a ver com uma identidade dentro da família. Uma principal característica, esse pai, ele não permite que a identidade familiar desse filho seja quebrada. Mas eu não estou falando no nosso dia a dia cotidiano, quando tudo está no, entre aspas, normal da nossa vida. Eu estou falando quando ele encarou, teve que enfrentar a decepção com a escolha errada do filho.
É nessa situação, aí sim faz diferença para mim que sou pai, para você que é pai, para você que é mãe. E mesmo nessa situação ele está dizendo, olha, essa identidade familiar ela não pode ser quebrada. Por quê? Porque vai chegar um dia que esse cabeçudo aí, essa cabeça dura aí, vai chegar um dia que ele vai cair em si, que ela vai cair em si. E quando ele cair em si, tem que ter uma identidade familiar ali para ele lembrar: ei, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho um lugar. Como que é difícil, irmão. Mas olha aqui para mim. Já teve um pai que fez isso por você. Por que você não pode ser um pai que faz isso pelo seu filho? Pastor, você não sabe o que você está falando. Meu pai, eu nem tive pai. Eu não fui criado com esse amor. Esse pai da passagem é o nosso pai. E todos nós, um dia, fomos filhos mais novos ou filhos mais velhos. E todos nós, um dia, demos as costas e pedimos a herança para esse pai. Essa é a verdade. Isso dói em você, irmão? Você que talvez já passou por isso, ou que pensa que nas possibilidades do mundo de hoje pode passar por isso, saiba, você fez isso com o Pai Celestial. Teve um dia que você escolheu viver você, dentro ou fora da igreja, ou ser o filho mais novo ou ser o filho mais velho. Sabe o que aconteceu? Esse pai, ou ele deixou você escolher e te trouxe de volta e ficou no seu aguardo e te recebeu com alegria, ou ele está fazendo isso agora. Aí toda a atenção nossa seria para os filhos mais novos e mais velhos. Só que hoje é dia dos pais. Então hoje eu falo aos pais. Como que é difícil. O mesmo amor está no nosso coração. Mas esse amor vai te dar sabedoria para as escolhas erradas dos filhos. Esse amor, ele vai te dar sabedoria para implantar tudo aquilo que realmente precisa ser implantado sobre essa verdade e sobre essa palavra. Ei, não desanima não, pai. Não desanima não, mãe. Tem uma palavra que foi semeada e essa palavra vai germinar. Tem um cair em si para acontecer. Não queira mais ser o Espírito Santo. Entra para o teu quarto em secreto. Dobra os seus joelhos. Continue fazendo isso. Continue fazendo isso. Creia no poder da oração. Creia naquele que está se movendo com a sua intercessão. Aquele é o Criador de todas as coisas. Ele continua operando maravilhas. Ele continua convencendo o pecador do juízo e do pecado. Ele continua restaurando, arrancando homens e mulheres do lamaçal de pecado. Ele continua trazendo a casa do Pai. Ele continua limpando as vestes. Ele continua restaurando o sentimento familiar em Cristo Jesus, na comunidade, na igreja. Ele continua colocando o anel no dedo. É Ele quem continua operando e fazendo. Se posicione apenas nesse amor, nesse ensinamento, nessa verdade, porque vai acontecer. Você não pode parar de crer, cara. Olha aqui, eu estava vendo agora de tarde um filósofo, não sei se vocês conhecem, Mário Cortella, falou algo interessante.
falou que logo quando ele decidiu, fez a escolha, ele tinha 18 anos, na Avenida Paulista, lotada. O pai dele tinha um escritório e ele falou que queria ali fazer as escolhas dele. E imagina, irmão, o pai que tinha um escritório, ele falar que vai ser filósofo nos anos 70, 80. Não foi para isso que eu te criei, meu filho. Só que ele falou algo interessante. Ele falou assim, o meu pai parou e falou assim para mim: Sérgio, Mário, eu não vou entrar na sua frente para te impedir. Eu não vou ficar atrás e deixar você ir, quebrar a cara. Mas eu vou sempre estar do seu lado te acompanhando. Exatamente o ensinamento que esse pai nos traz hoje. Nunca deixe, irmão, nunca deixe de estar do lado, acompanhando, atento. Você sabe que ali vai ter uma pedra no caminho. Às vezes ele precisa dar essa topada. Às vezes. Mas se a topada doer e ele não aguentar a dor, você vai estar lá para colocar o remédio na ferida. Pode se colocar de pé.